Olá, concursando e concurseiro do Brasil. Vamos para o tópico, para o tema da aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é de suma importância, porque é a partir dele que você vai conseguir enraizar e entender o direito administrativo. Nós vamos para a noção de Estado, governo e administração pública. Hoje você vai entender o que é essa palavrinha Estado. Nós temos dentro da estrutura do Estado, para entender quem é o Estado, nós temos três elementos primordiais. O primeiro elemento do Estado, que você acompanha comigo, é o povo. O povo é o conjunto de nacionais, são componentes humanos do Estado, que você tem dentro de um território, que é o segundo componente nosso. O território está constando para você como a sua base física, é o solo, o subsolo, o espaço aéreo e o mar territorial. Completando a noção dos elementos do Estado, nós temos o governo soberano. O governo soberano é o elemento condutor do Estado, que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanada pelo povo. O importante que você tem que ter em mão e que você tem que ter na sua cabeça é que existem três elementos primordiais na noção de Estado: povo, território e governo soberano. Não existe a noção de Estado sem ter o povo componente de sua estrutura física, sem ter o território, que é a sua estrutura física e as suas demarcações, e sem o governo soberano, que é a conquista e a determinação de tudo que você tem dentro de um país. Nessa noção de Estado, a gente vai entender quem são, por exemplo, as pessoas que compõem esse Estado. Nós temos aí, no gráfico que você está acompanhando, as pessoas mais importantes, que vamos trabalhar sobre várias perspectivas. Nós temos aí as pessoas políticas, que são a União, os Estados, o Distrito Federal e o município. Se você reparar bem, você vai ver que no alto do gráfico você tem lá República Federativa do Brasil. Também é outra pessoa. A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo, que trabalha a relação de soberania, trabalha a relação de relações internacionais. Nós temos um poder político central, que é a União, um poder político regional, que são os estados, um poder político anômalo, diferente, que é o Distrito Federal, porque ele pega as competências constitucionais tanto dos municípios quanto dos estados. E temos também um poder político local, que são os municípios. E, completando essa ideia, nós temos um poder à parte. Nós temos a República Federativa do Brasil, que exerce a soberania. Lembrando para você que está em casa que a única pessoa que exerce a soberania é a República Federativa do Brasil. Não confundam. A União, os estados, o Distrito Federal e o município, eles têm autonomia. República Federativa do Brasil, soberania. Por vezes, questões de concursos públicos versam sobre esse tema e confunde o concursando. Ele inverte. As questões vêm dizendo, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil exerce soberania. Por isso, ela é enraizada do princípio da autonomia. Está errado, porque a República Federativa do Brasil é a única que tem soberania. Se você reparar aí no seu gráfico, você vai ver que o presidente da República está trabalhando tanto para a União quanto para a República Federativa do Brasil. Isso mesmo, no nosso regime, tanto a República Federativa do Brasil quanto a União são representados pela mesma pessoa. É a mesma pessoa que trabalha, é o presidente da República. Quando o presidente da República está mantendo relações internacionais, conversando com outros países, garantindo a soberania, ele está exercendo a função de chefe de Estado. O presidente da República, quando está na função, está representando a República Federativa do Brasil, ele é o chefe de Estado. Então, quando o presidente viaja para outros países, assina acordos internacionais, quando ele está comprando alguma coisa para o Estado, um bom exemplo é a compra dos jatos que o presidente da República estava fazendo para o Estado nacional, estava garantindo a soberania nacional. Quando ele está negociando, quando ele está mantendo relações internacionais, presidente da República na função de chefe de Estado, presidente da República quando está administrando
o superior, a administração federal, ele está na função de chefe de governo. Então, o presidente da República, quando está dando o Bolsa Família, o presidente da República, quando ele está demitindo um servidor, quando ele está abrindo um novo ministério, exonerando alguém, ele está comandando a administração superior federal. Nessa situação, ele está na função de chefe de governo. Então, lembrando aí que o presidente da República pode ser tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Se você vê no gráfico, você tem aí as pessoas, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, componente dentro da estrutura da República Federativa do Brasil. Porque o nosso Estado é classificado como Estado federado. O Estado federado, ele dá autonomia, não há hierarquia e subordinação. Ou seja, nas funções que eles estão desenvolvendo, o presidente da República simplesmente não comanda os atos de um governador do Estado e nem manda num prefeito. Eles têm autonomia dentro da estrutura dele, ele trabalha na melhor forma possível. Se você for reparar e começar a trabalhar a noção de Estado brasileiro, você vai ver que eles são autônomos, mas que eles não podem de forma alguma se separar do Brasil. Por isso, uma das características do Estado federado é a proibição do direito de secessão. O que é proibição do direito de secessão? É de se separar do todo. A União, os estados, DF e municípios são independentes, mas não podem se separar do todo. Eles têm autonomia política. União, Estado, DF e município exercem autonomia política. Autonomia política é a capacidade de elaborar leis, ou seja, é a capacidade de criar leis diretamente. Você tem a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal na União. Você tem dentro dos estados as assembleias, a Câmara Distrital e a Câmara dos Vereadores. Lembrando que dentro de cada uma das esferas, União, Estado, DF, município, você tem os poderes executivo, legislativo e judiciário, fazendo a ressalva que dentro do município só existe o poder executivo e o poder legislativo, representado pelo prefeito e pela Câmara. Não existe poder judiciário no município. Então, fica aí a noção de Estado no todo. Lembrando que o presidente da República exerce tanto a função de chefe de Estado quanto chefe de governo. Lembrando que as pessoas são autônomas, a soberania somente da República Federativa do Brasil e que está proibido o direito de secessão. Lembrando também que não existe poder judiciário no município. Vamos trabalhar agora os tópicos poderes, porque poderes do Estado está intimamente ligado com esse tópico, noções de Estado. Nós temos 3 poderes do Estado. Nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. E eles estão enraizados dentro das pessoas políticas. Nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário dentro da União. Como exemplo, é a Administração Pública Federal no Poder Executivo. Nós temos como exemplo a Câmara e o Senado como representantes do Poder Legislativo e temos também como representante do Poder Judiciário o STF e o STJ. Dentro de cada esfera, dentro de cada pessoa, nós temos os poderes executivo, legislativo e judiciário. Tomando muito cuidado, que no município é anômalo, é diferente. No município nós só temos o poder executivo e legislativo, não temos enraizado o poder judiciário. Nós temos que estudar dentro das esferas da noção de Estado a fonte principal, que é o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele converte as leis em atos, ou seja, os atos administrativos emanados pela administração pública, que vai organizar e manter toda a estrutura do Estado. O Poder Executivo, nós temos 4 representantes como chefe do Poder Executivo no Brasil. Presidente da República, governador dos estados, governador do Distrito Federal e os prefeitos. Só existem 4 chefes do Poder Executivo no Brasil. E só são esses 4 e nenhum outro mais. E são só esses chefes do Poder Executivo que têm a competência exclusiva de soltar os decretos. Os decretos administrativos só podem ser emanados pelos chefes do Poder Executivo. O Poder Legislativo é aquele que existe... Ele é o único que tem 2 funções típicas. A primeira função dele é elaborar leis. A segunda função é fiscalizar, ou seja, exercer o controle externo. Na União, o Tribunal de Contas da União, que é um órgão vinculado ao Poder Legislativo, faz a função de controle externo. Ele fiscaliza obras e serviços, ele fiscaliza todo o ato da administração pública para fins de gastos e outras coisas mais.
O Tribunal de Contas da União, ele tem competência tanto para fiscalizar a administração direta, quanto também para fiscalizar a administração pública indireta, que são as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. O Poder Judiciário, ele está enraizado em todas as esferas, com exceção dos municípios, que só têm o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Esse tópico, poderes do Estado, é um tópico de suma importância para que você acerte na prova. Lembrando que a noção de Estado nós temos 3 elementos. Nós temos povo, governo soberano, território. Nós temos que o presidente da República exerce tanto a função de chefe de governo quando está administrando a administração pública federal, quanto chefe de Estado quando está administrando a República Federativa do Brasil, ou seja, mantendo relações internacionais. E de suma importância, a proibição do direito de secessão. As pessoas são autônomas, mas não podem se separar do todo. E a República Federativa do Brasil é a única que está enraizado de soberania. Prosseguindo no tema da aula, vamos tratar agora da organização da administração. Mais praticamente falando, organização político-administrativa. E vamos agora pormenorizar o estudo. Evandro, quem são as pessoas políticas no Brasil? Só existem 4 e nenhuma outra mais. Pessoas políticas são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Elas têm como característica principal exercer a autonomia política, administrativa e financeira. A União, os estados, o DF, o município, exercem a autonomia mais importante, que é a chamada autonomia política. A autonomia política só está enraizada na administração pública direta. As pessoas da administração pública direta não trabalham na ideia de hierarquia e subordinação. Não existe poder de mando. Por isso que o presidente da República não manda no governador do estado, que também não manda no prefeito. Eles têm autonomia para trabalhar dentro da sua própria esfera. Para que você entenda, imagine que você que está estudando em casa, more numa rua e que a sua casa seja muito grande, fazendo analogia à União, e que a casa do vizinho seja muito pequena, fazendo analogia a um pequeno município brasileiro. Não é porque a sua casa é maior que você vai mandar na casa do vizinho, não. Você tem autonomia e o vizinho tem autonomia para administrar o ambiente dele da melhor forma possível. E é isso que funciona, é a mesma regra das pessoas políticas no Brasil. A União não manda nos estados, que não manda nos municípios. Eles trabalham sobre cooperação. Cooperação é a ajuda de um ente autônomo ao outro, se houver aceitação. Por isso que o Bolsa Família e outras coisas mais ajuda entre que a União dá aos municípios, a secessão de pessoas para a União compor, por exemplo, a Força Nacional. Isso é cooperação entre eles. Não é porque a União pediu policiais militares do Estado para compor a Força Nacional que o Estado é obrigado a liberar, não. Ele libera se ele quiser, ou seja, se houver cooperação entre o governador do Estado e houver cooperação entre o presidente da República. Não existe a palavra hierarquia e subordinação, e as autonomias, entre as 3 que foi comentada, a mais importante é a autonomia política. Nós vamos ver que as pessoas políticas se confundem com a administração pública direta. Isso nós vamos trabalhar sobremaneira agora. Após o tópico das pessoas políticas, vamos entender quem são as pessoas administrativas no Brasil. Lembrando que pessoas políticas no Brasil são 4 e nenhuma outra mais. União, Estado, DF e municípios. E também só existem 4 pessoas administrativas no Brasil. Fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. As pessoas administrativas, a cópia da administração pública direta ou das pessoas políticas, também está enraizada de autonomia. Só que ela tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. A autonomia administrativa é a capacidade de auto-organizar. A autonomia política, que quem tem são as pessoas políticas, ou seja, União, Estado, DF, município, é a capacidade de legislar. As pessoas administrativas, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, elas não exercem a autonomia política. Então fica aí o primeiro ponto.
A diferença fundamental entre pessoas administrativas e pessoas políticas é que as pessoas políticas têm a capacidade de legislar, pessoas administrativas não têm capacidade de legislar. Vamos trabalhar agora o conceito de administração pública direta. Segue comigo o conceito de administração pública direta. A administração pública direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado e que possuem competência para o exercício de forma centralizada de atividades administrativas. Então, pegando o gancho da administração pública direta, você vai entender que a administração pública direta é como, por exemplo, a administração pública direta da União, ela exerce a atividade administrativa através de seus órgãos e agentes. A Polícia Federal, quando está trabalhando, ela está, através do seu órgão, o Departamento de Polícia Federal, com os seus agentes, trabalhando diretamente, centralizadamente, para a administração pública federal, a administração pública da União. Isso caracteriza as pessoas políticas, a administração pública direta. Vamos dar uma olhada também no conceito aí de administração pública indireta. A administração pública indireta é o conjunto de pessoas administrativas que têm a competência para o exercício de forma descentralizada de atividade administrativa. Daí nós tiramos dois conceitos aí. Nós tiramos o conceito de centralização e o conceito de descentralização. Você vai ver que as pessoas administrativas no Brasil são fruto da técnica administrativa de descentralização por outorga legal. É dado competência, é dada a execução, é dada autonomia para que ela trabalhe e exerça a atividade administrativa que, a princípio, seria dado à administração pública direta pela Constituição Federal de 88. Na parte da administração pública indireta, fica uma dica bem legal. Gravar União, Estados, DF, município, é fácil, você grava porque é o nosso dia a dia. Agora, gravar fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública é algo um pouco complicado. Para isso, nós criamos uma técnica de memorização. É a FASE. Pega a primeira sigla de cada um e coloca lá. Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. No dia que você for fazer a sua prova, você vai na cabeça. A administração pública direta é bem fácil de gravar. Ela tem autonomia política, administrativa e financeira. O mais importante é lembrar que são só essas quatro e nenhuma outra e que ela tem autonomia política e é a única. E lembra da FASE. A FASE tem autonomia? Tem, mas não tem autonomia política. Só existem essas 8 pessoas e nenhuma outra no Brasil que podem ser consideradas administração pública com A maiúsculo, ou seja, administração pública em sentido formal. Então, se cair na sua prova, administração pública no Brasil, sobre o critério formal, são consideradas somente as 8 pessoas, componente 4 da administração direta e 4 da administração indireta. Você vai colocar na sua prova que está correto. Seguindo o gancho aí, vamos pegar a administração pública indireta em espécies. Nós vamos pegar as características marcantes de cada uma e o que é mais cobrado nas bancas de concurso e o que é mais importante. Vamos fazer a diferenciação de uma pessoa da administração pública indireta para outra e o que mais cai em concurso e as inversões que as bancas examinadoras costumam fazer e você não vai errar mais, você não vai cair mais nessas pegadinhas da banca examinadora. Então vamos começar a trabalhar a administração pública indireta pela primeira figura, as autarquias, que são menos complexas. As autarquias, elas são criadas por lei específica. Lembrando que na hora que você for fazer o seu resuminho em casa, que você estiver anotando as falas do professor, você vai colocar, a autarquia é a única que é criada diretamente por lei específica. Todas as outras, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, elas são autorizadas. Aí você pergunta, qual é a diferença de ser criada por lei e ser autorizada por lei? Bem fácil essa explicação. Para você ser criado diretamente por lei específica,
há uma iniciativa de lei, passa pela Câmara, passa pelo Senado, vai para a mão do presidente da República, ele sanciona, promulga, dá vacatio legis, a lei começa a vigorar. Se a autarquia foi criada diretamente por lei, no mesmo dia que a lei começa a funcionar, ela pode ir abrir as portas e já pode funcionar. Ou seja, o ato de constituição da autarquia é feito diretamente através de edição de lei. Agora, se você está nas pessoas que são autorizadas por lei, é a mesma formatação. Iniciativa de lei, Câmara, Senado, passa pela mão do presidente da República, a lei começa a funcionar. Evandro, se eu sou autorizada por lei, se eu sou uma fundação pública, se eu sou uma sociedade de economia mista ou empresa pública, a lei me autorizou, eu já posso começar a funcionar? Você não pode começar a funcionar. Você tem que ir lá na junta comercial e assinar os seus atos constitutivos da empresa, como se fosse qualquer empresa. Então quer dizer que uma sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, ela foi autorizada por lei, mas na hora dela começar a funcionar, abrir as portas, não basta a edição da lei, ela tem que ir na junta comercial e pegar os atos constitutivos dela. Então, a autarquia é a única que é criada diretamente por lei e ela tem personalidade jurídica, ou seja, a natureza jurídica dela é de pessoa jurídica de direito público. E ela exerce um serviço público especializado. Essa é a característica marcante que você tem que levar para a prova das autarquias. Criada diretamente através de lei, a única criada diretamente através de lei, pessoa jurídica de direito público e exerce um serviço público especializado. As fundações públicas, elas podem ser de duas formas. Elas podem ser constituídas na forma de pessoa jurídica de direito público e pode ser constituído na forma de pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado, elas são caracterizadas como sendo a regra. As fundações públicas de direito público são a exceção. Vamos trabalhar primeiro a regra. A regra da fundação pública, que é pessoa jurídica de direito privado, é que ela foi autorizada por lei, ou seja, teve a iniciativa, a lei passou pela Câmara, passou pelo Senado, a lei começou a vigorar, mas para ela funcionar, ela tem que ter os seus atos constitutivos assentados na junta comercial. Ela tem como característica marcante também ter uma lei complementar que especifique o campo de atuação dela. Isso é marcante nela. Então, a fundação pública que é de direito privado, essa aí é a regra. Ela é autorizada por lei e ela tem que ter uma lei complementar que especifique o campo de atuação. Você pegou a lei complementar que especifique o campo de atuação. Disse que é da administração pública indireta? Tranquilo, você vai direto na regra. Fundação pública, pessoa jurídica de direito privado. O cerne do problema, e aonde você pode confundir, é a fundação pública que é constituída na forma de pessoa jurídica de direito público, porque ela se confunde com a autarquia. A autarquia é a única que é criada diretamente através de lei e a pessoa jurídica de direito público. Você tem uma figura que é uma fundação pública que também é criada diretamente por lei e ela também é pessoa jurídica de direito público. E mais, ela tem algo específico que aqui vai separar ela da autarquia. Enquanto a autarquia exerce um serviço público especializado, a fundação pública de direito público, que é a exceção, que é criada também diretamente através de lei, ela tem o capital personificado. Ou seja, a autarquia exerce um serviço público especializado. Fundação pública, pessoa jurídica de direito público, tem o capital personificado. A diferença para fins de concurso é simplesmente conceitual. Você tem que gravar o conceito para não errar. Agora, parte da doutrina, e eu posso afirmar para você que é parte da doutrina majoritária, considera que a fundação pública, que a pessoa jurídica de direito público, ela é simplesmente uma espécie de autarquia. Ela é considerada uma autarquia fundacional ou uma fundação autárquica. Vamos passar agora para a terceira figura, que é a sociedade de economia mista. Só que a sociedade de economia mista, a gente trabalha ela conjuntamente com a empresa pública. Não podemos trabalhar as duas figuras em separados, até porque esse tipo de questão, ele cai muito em concurso público. Da administração indireta, que é a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, 90% das questões se condensam na sociedade de economia mista e empresa pública.
Eu vou colocar as características que são comuns às duas pessoas. As duas também são autorizadas por lei. As duas são pessoas jurídicas de direito privado. Só que a característica marcante você vai acompanhar comigo aí no nosso gráfico. Esse gráfico que você está vendo aí na tela é o gráfico das diferenças entre a sociedade de economia mista e a empresa pública. As bancas examinadoras não costumam cobrar o que é comum, porque se você for ver, é comum às três pessoas. É comum a fundação pública, que é a regra, que é de direito privado, comum a sociedade de economia mista e comum também as empresas públicas, em que as três são pessoas jurídicas de direito privado e as três são autorizadas por lei. Então, o que as bancas pegam é o momento da diferenciação. Fundação pública é fácil, da regra. Tem que ter uma lei complementar que especifique o campo de atuação dela. Agora, a sociedade de economia mista e empresa pública, nós temos detalhes onde você acompanha comigo. A primeira diferença marcante está situada no capital. O capital da sociedade de economia mista é um capital que tem que ter 50% do capital público mais uma ação na mão do poder público, ou seja, é o controle acionário. Você tem capital misto, tanto capital privado quanto capital público. Só que a diferença marcante é que o controle acionário está na mão da administração pública. A empresa pública, a característica no capital dela é que o capital de constituição dela é 100% público, podendo pertencer a mais de um ente. Ou seja, você pode perfeitamente ter uma empresa pública que ela pertence tanto ao Estado de São Paulo quanto também pertence ao Estado do Rio de Janeiro, os consórcios públicos. Você vai ter uma empresa pública que pertence a mais de um ente, mas o capital tem que ser, na Constituição, 100% público. A segunda diferença está na forma societária. A sociedade de economia mista, obrigatoriamente, só pode ser constituída na formalidade SA, ou seja, sociedade anônima. Enquanto a sociedade de economia mista só pode ser constituída na forma de sociedade anônima, a empresa pública pode ser perfeitamente constituída sob qualquer forma admitida em direito, inclusive formas não previstas. Então você pode ter uma empresa pública SA, LTDA, comanditas por ações, você pode ter uma empresa pública constituída de qualquer forma. Lembrando também que outro ponto fundamental é que as lides da empresa pública, ela é de competência federal, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, enquanto da sociedade de economia mista são da estadual. Por exemplo, se houver um furto no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, quem é competente para investigar é a Polícia Civil. Mas se houver um furto na Caixa Econômica Federal, que é um exemplo de empresa pública, a competência é da Polícia Federal. Colocando os exemplos para que você consiga enraizar na sua cabeça. Uma autarquia, como exemplo, é o INSS, o Banco Central. Uma fundação pública, nós podemos ter como exemplo a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sociedade de economia mista, temos como exemplos clássicos o Banco do Brasil e a Petrobras. Temos como exemplo de empresa pública, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e temos também a Caixa Econômica Federal. Lembrando que as sociedades de economia mista, as lides são estaduais, e a competência da lide para as empresas públicas estão enraizadas no artigo 109 da Constituição Federal, que são lides federais. Então, nós conseguimos bater aí, sobremaneira, a administração pública indireta em espécie. Lembrando que fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública constitui o nosso esqueminha, que é a fase. Lembrando que só existe essas 4 pessoas e nenhuma outra. Não vai cair em outro nome qualquer. Começou que não tem essa sigla, a fase, você já coloca que não faz parte da administração pública indireta. Encerramos aqui o nosso tópico de administração pública direta e indireta, das pessoas políticas e das pessoas administrativas. Bons estudos e permaneçam com a confiança, porque o concurso público, você nunca é qual concurso você vai passar, é sempre quando você vai passar.